boa tarde para todos vocês nesta quarta-feira, Brasil Esportes no ar, dia 28 de maio, faltam apenas 15 dias para o início da Copa do Mundo. Em alguns minutos a gente vai entrar ao vivo com o André Isaac, direto da Granja Comaria. Agora ele vai fazer o sinal. E hoje a gente resolveu falar da seleção da França, né? Seleção da França, que tem vários craques. Cleison Teixeira está aqui ao meu lado para falar detalhadamente. Tudo bem, Cleison? Boa tarde. Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores do Brasil Esportes. Com certeza, vamos falar muito de futebol, muito de seleção brasileira e falar de uma seleção que chega também com status de favorita à Copa do Mundo, a França, né? Campeã em 1998, desbancando justamente a seleção brasileira. Aliás, o Brasil, quando fala da França em Copas do Mundo, normalmente não tem boas lembranças, né? Falando nisso, ontem a França realizou um amistoso contra a Noruega, né, e venceu por 4-0 lá em Paris. Ela chega com força, mas você falou que chega como favorita, né? Uma das. Mas não é aquela mesma seleção de 98. Muita coisa mudou, né? Não, ela, por exemplo, não tem um jogador hoje da qualidade do Zidane, né? Da França de 98 tinha o Zidane. Hoje o treinador Didier Deschamps era um jogador naquela oportunidade importante também para a seleção francesa. Tinha o Dugarry, né? Djorkaeff, enfim, vários jogadores importantes. Hoje ela tem o Ribéry como seu principal jogador, como ponto de referência, né? Então a seleção francesa ela ainda tem certas dificuldades, né? Você tem o Karim Benzema, que é um bom jogador também, por isso chega como uma das favoritas, mas não tão destacada, até porque também em 98 a França não era considerada favorita. Era a seleção da casa, mas ela foi ganhando força na medida em que foi avançando de fase, na medida em que foi se classificando, até chegar à decisão contra o Brasil, onde fez uma baita de uma partida. Cleison, além do Ribéry, além do Benzema, tem outro jogador que pode se destacar, que fez uma boa temporada neste ano? Olha, é uma surpresa que ficou fora o Nazi, né? Um jogador de qualidade, a gente poderia destacar na seleção da França, mas que não foi convocado, né? Ele, inclusive, ele fez parte da seleção francesa ao longo das eliminatórias, mas depois de uma discussão, ele reclamou ter sido substituído numa partida contra a Ucrânia. No jogo seguinte já estava na reserva e depois ficou fora da lista, talvez pelo fato de indisciplina. Mas era um jogador de qualidade que poderia ajudar muito a seleção da França. Hoje eu posso destacar o Pogba, um jogador de qualidade, né, de origem africana, francês, assim como vários jogadores da França também são normalmente naturalizados ou são descendentes, né, principalmente árabe, de africanos, mas esse Pogba tem muita qualidade, é um jogador técnico, atua na Juventus de Turim, então é um jogador que deve ser observado e é jovem também. Além, é claro, desses dois que nós citamos, o Ribéry e o Benzema, que são os dois principais jogadores da seleção francesa. É isso aí. Então vamos colocar aqui na tela para vocês, gente, quem são os convocados, quem vai jogar aqui no Brasil vestindo a camisa da França, na voz do famoso Cleison Teixeira. Vai, Cleison. Lohri é o goleiro, o Mandanda e o Lodru, na verdade são os três goleiros. Na defesa ela tem o Sagna, Debuchy, o Evra, o Dini, Varane, o Koscielny, tem ainda o Sakho e o Mangala. No meio campo, Caballé, Grenier, o Matuidi, jogador que atua pelo Paris Saint-Germain, ainda o Mavouba, Pogba, que atua pela Juventus de Turim, Sissoko, que também é um jogador experiente, e o Valbuena. No ataque, o Karim Benzema, o Giroud, ainda o Griezmann, o Ribéry e o Rémy, né, que é também um jogador de qualidade na seleção francesa. O técnico é o Didier Deschamps, que já foi campeão defendendo a seleção francesa. É isso, agora vamos saber quem são as seleções que vão jogar aí contra a França. França que está no grupo E. Então tá aí, ó. No dia 15, 1h da tarde, Suíça e Equador. O jogo será no Mané Garrincha, lá em Brasília. No mesmo dia, às 4h da tarde, a França estreia, né, diante de Honduras, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. No dia 20, do 6 às 4h, Suíça e França, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, às 7h da noite, Equador e Honduras, na Arena da Baixada, em Curitiba. No dia 25, às 5h da tarde, Suíça e Honduras, na Arena Amazônia, em Manaus. E no mesmo dia, no mesmo horário, Equador e França, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em tese, neste grupo, além da França, qual é outro favorito? Além da França, eu acho que a seleção do Equador pode surpreender. A Suíça também tem uma equipe muito bem esquematizada no sistema defensivo, então acho que a outra vaga fica a briga
bem aberta entre Equador e Suíça. Mas nesse momento eu apostaria no Equador. E agora confira o Pronto Falei, direto da Granja Comari. O lateral esquerdo Felipe Luís, do Atlético de Madrid, disse que não entende os critérios de convocação de Felipão na seleção brasileira. Ora, o jogador já foi convocado várias vezes para a seleção brasileira, então ele não entende nem por que foi convocado. Realmente, ele foi muito mal nessas declarações. Felipe Luís pode ter acabado com suas chances na seleção brasileira comandada por Felipão e por Carlos Alberto Parreira. E olha, que ele ainda teria chances, mesmo que remotas, de participar até da próxima Copa do Mundo. Pode acontecer algum corte, algum lateral pode se machucar. E será que vão chamar o Felipe Luís, que inclusive está na lista daqueles 7? Então, Felipe Luís, você foi muito mal. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida vamos conferir a rodada completa da Série B ontem, né? Vamos saber como é que tá a situação do Vasco. Hoje tem também vários jogos pela Série A e a gente vai falar ao vivo com o André Isaac. A gente volta rapidinho. De volta ao Brasil Esportes e antes a gente falar mais sobre seleção brasileira, vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer aqui no nosso telão. Vamos lá. Família cruzeirense, olha aí, ó. Amanda de Ipatinga, Minas, todos torcem pro Cruzeiro. Lindo esse time. Próximo. Antônio Carlos de Campina Grande, Paraíba. Grupo aí, né? Valeu, Antônio Carlos de Campina Grande. Jean Lima de Manaus. Tem seleção brasileira lá atrás, né? Tem o Flamengo. Então tá aí, torcedor esse aí, né? Olha, Jaisbel Parque de Mauriti, Ceará. Parece que ele lembra o Cristiano Ronaldo? Não, né? É, pode ser. Será? Então valeu. Eu vou saber de Cristiano Ronaldo. Não, mas o olho ali, ó. Vamos lá, Mariana de Tupanatinga, torcedora do Palmeiras. Linda, Mariana. Obrigada, Mariana. Tem mais? Tem não. Então tá, galera, se você deseja aparecer aqui no nosso programa, ficar lindo igual o... Como é que chama? Cristiano Ronaldo, que é o nome, a Jaicel, sei lá. Basta mandar a sua imagem aí, sua foto pro número que aparece aí na tela. Vem cá, Cleis, vamos responder alguns torpedos aqui? Vamos lá. Vamos lá, ó. O Didi de Campina Grande. O Brasil vai chegar na final da Copa com o Uruguai? Não sei se vai repetir o que aconteceu na Copa de 50. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. É, também fiquei em dúvida, mas é difícil. Eu não vejo o Uruguai hoje com potencial para chegar mais uma vez a decisão de Copa do Mundo. E se chegar, depois daquele de 1950, que o Uruguai já apanhou do Brasil aqui, é uma enormidade. Tô com dó do Uruguai. Vamos lá, o Maciel de Alagoas. Além do Neymar, qual jogador deve se destacar na seleção brasileira? O Oscar é um jogador de potencial, pode se destacar muito bem pela seleção brasileira, tem muita qualidade para isso. É o jogador que eu vejo depois do Neymar com mais possibilidades de aparecer bem com a camisa amarelinha. A gente tem bons laterais, bons zagueiros que também podem aparecer bem nessa Copa do Mundo, porque além de a gente destacar sempre o lado ofensivo, normalmente é quem aparece mais, mas você tem que destacar também jogadores que ajudam a defender e marcar grandes estrelas do futebol mundial que estão do outro lado. A última aqui, ó, Cleison. Nas Copas passadas, tivemos vários craques. Falcão, Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo. E agora? Cadê o craque? Da seleção? Tem, né? Tem o Neymar, um jogador reconhecido no mundo inteiro. Tem o Oscar, que é um jogador titular de uma equipe forte do futebol mundial. É engraçado, porque antes do jogador ganhar um título com a seleção, dificilmente ele vai ser colocado nesse patamar citado. E olha que desses jogadores que foram citados aí, poucos foram campeões do mundo. Pois é. Você tem um Zico que não foi campeão do mundo, Sócrates não foi campeão do mundo, Falcão também não, né? Mas foram jogadores de muita qualidade, que vestiram a camisa da seleção brasileira. Mas, de repente, a seleção ganhando a Copa do Mundo aqui no Brasil, convencendo, daqui a 4 anos, na próxima Copa do Mundo, esses jogadores serão citados como craques, caso não estejam participando da Copa do Mundo ou não sejam convocados. Então, só o tempo mesmo, só as conquistas colocam os jogadores no hall daqueles craques, né? A seleção de 94, quando foi campeã, muita gente questionava.
Hoje tem muita gente que, inclusive, para colocar qualidade, para destacar qualidade na seleção brasileira, cita alguns jogadores daquela seleção de 94, que foi bastante contestada. A última, prometo. A grande surpresa pode ser a Holanda? Assinado Roger Freitas. Ontem a gente estava falando sobre surpresas, né? Surpresa, mas a Holanda sempre entra, eu até destaquei, tirando aquelas seleções campeãs do mundo, que normalmente são as favoritas para conquistar uma Copa, a gente tem Portugal e Holanda que estão no hall daquelas que também são favoritas ao título. Então eu não vejo a Holanda como uma grande surpresa. Ela está sempre ali brigando para ser uma das seleções que pleiteiam o título da Copa do Mundo. Então, para mim, a Holanda ela não é surpresa, ela é uma das favoritas, né? Não é hoje destacada, mas pode brigar sim pelo título tranquilamente. Poderia ter acontecido em 2010. Deu a Espanha, que também não havia conquistado a Copa do Mundo. Vamos lá, vamos falar de seleção brasileira. E ontem o goleiro titular, Júlio César, falou com a imprensa. 3 goleiros e só uma vaga. Júlio César será o titular? Favorito ou confirmado? Sendo bem sincero, eu não me sinto titular, tá? Apesar de ter toda a confiança do Filipão, da comissão técnica, eu acho que eu estou aqui ao lado de 2 grandíssimos goleiros que têm totais condições hoje de vestir a camisa titular da seleção brasileira. Júlio, questionado sobre diversos assuntos, entre eles Barbosa, que na Copa de 1950 era o goleiro da seleção brasileira, derrota para o Uruguai. E daquele dia em diante, a vida de Barbosa jamais foi a mesma. Aconteceu, eu acho que criou-se uma coisa muito forte em relação a isso, mas a nossa posição é uma posição realmente ingrata, né? Experiência própria, e a gente procura esquecer. A gente em nenhum momento falou de homenagem, disso ou daquilo, mas se pintar a oportunidade, não tem o porquê não fazer. Eu acho que era um goleiro que jogou uma Copa do Mundo no Brasil, então, se jogou uma Copa do Mundo no Brasil, era um goleiro formidável. Em 2010, Júlio César viveu o melhor e o pior momento da sua carreira. Era o melhor goleiro do mundo e, ao mesmo tempo, perdia a Copa com a seleção brasileira. E como ele está 4 anos depois? Então hoje eu chego um profissional bem melhor e focado. E eu posso te falar que hoje eu estou me sentindo 100% para jogar essa Copa, porque a preparação que eu fiz no Toronto foi uma preparação maravilhosa. Foram 3 meses focado no meu trabalho, só no meu trabalho, e eu posso te falar que eu chego 100% preparado para jogar essa Copa do Mundo. É isso aí, 3 meses se preparando, mas não jogou contra seleções grandes, que pode fazer a grande diferença. Cleison, você acha que o Júlio César chega pressionado para essa Copa? Ele chega sob muita desconfiança, principalmente dos torcedores. O Felipão, como ele destacou, conhece bem a capacidade do Júlio César, conhece muito bem as características desse goleiro e hoje é o titular da seleção brasileira. É bem verdade que isso não fez tanta diferença, porque o Júlio César, quando disputou a Copa das Confederações e fez uma boa Copa das Confederações, ele também já não vinha atuando regularmente. Ele estava no Queen's Park Rangers naquela oportunidade e não vinha tendo uma sequência na equipe inglesa. E agora está atuando lá no Canadá, no Toronto, de acordo com ele, treinando forte, treinando muito. Então, um goleiro da categoria do Júlio César, ele pode realmente adquirir um ritmo com pouco tempo, de repente não necessite tanto. E foi interessante o pessoal falar, e seria bom essa Copa do Mundo aqui no Brasil, para matar de vez aquele mito do Barbosa de 1950, essa injustiça que foi feita com um dos principais goleiros da história do futebol brasileiro. Eu acho que isso aconteceu muito mais em função do preconceito que aconteceu na época. O Barbosa era um goleiro negro muito bom. Sofreu aquele gol do Gija que qualquer goleiro poderia sofrer. E por isso foi massacrado e perdeu a chance da seleção brasileira. E aí aquelas pessoas na época que não concordavam com a convocação do Barbosa se aproveitaram do fato para massacrar um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. É isso aí. Próximo bloco, vamos conferir a matéria muito bacana que o André Isaac fez. Ele jogou bola com a galera da imprensa. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e como eu prometi no bloco anterior, vamos conferir como foi o jogo ontem na Granja Comari, só que não foi com os jogadores da seleção brasileira, mas com a turma da imprensa. Nesta terça-feira teve futebol na Granja Comari. E que futebol!
os times da imprensa se enfrentaram. E olha eu ali, com categoria, com estilo entrando em campo. Mas quando a bola rolou, não foi bem assim. Tentei um posicionamento de volante no início, passei para meia e me aventurei no ataque. Pena que onde a bola estava, eu nunca estava. E a gente tá sem ritmo de jogo. Entrei num time que eu não tive nenhuma chance. Esse aqui, ó. Mas, apesar de tudo, tive uma participação decisiva no jogo. Fiz meu gol lá, né? Centroavante tem que fazer um gol, senão não dorme. Você viu que eu contribuí no jogo, um contra-ataque, né? Belo passe que você deu pro nosso time, deu um contra-ataque, armou o contra-ataque, nosso atacante foi lá e fez o segundo gol. E quando eu estava ganhando ritmo na partida, eis que acontece o imprevisto. Meu Deus. E aí, Cleison, gente, amém. Meu Deus do céu. Nossa, que situação. Não, isso porque o Cleison já viu o André jogando de perto, gente, né? Não é algo que eu recomende para os nossos telespectadores. Deixa ele ficar no estúdio mesmo, né? Valeu a brincadeira, né? Mas, pelo amor de Deus, André, precisa melhorar muito. Valeu. Vamos ver agora jogo de verdade, gente? Gols de verdade, gol de jogador. Ó, vamos conferir como foi a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os gols para você. Vamos lá. Começando com o Português e Sampaio Corrêa. Goleada do Sampaio. William Corrêa fez o primeiro foi no primeiro tempo, aos 2 minutos, né? O Pimentinha fez o segundo aos 30 minutos do primeiro tempo. Aí. O terceiro foi o Márcio Diogo que fez no segundo tempo, no primeiro minutinho do segundo tempo. Aí foi o Serginho de pênalti. E aí o Edgar, aos 38 minutos do segundo tempo, fez o quarto. 4-1 na Portuguesa. Ponte Preta 2, Paraná 1. Carlinhos Miranda fez o primeiro para o Paraná Clube. Aí 1-0 pro Paraná. Aí o Edno, de cabeça, vai empatar para Ponte Preta. 1-1. E aí a Ponte Preta vai virar. O César, aos 35 minutos do segundo tempo. 2-1 para Ponte Preta. Joinville 1, América de Natal 0. Fernando Viana fez o único gol da partida. Finalzinho, né? 47 minutos. Oeste 1 venceu o ABC por 1-0. Lucas Bahia, de cabeça, fez o único da partida. Santa Cruz 2, Boa Esporte 0. Nininho fez o primeiro, aos 43 minutos do primeiro tempo. E de pênalti. Nossa, mas que pênalti mais mandrake. Pois é. Betinho fez 2-0. Primeira vitória do Santa. Santa Cruz, né? Isso. Vamos lá. O Montoya abriu o placar para o Vasco. E aí o Robertinho vai empatar para o Bragantino. Vasco, 1-1. Luverdense, Avaí 1. Fez o único gol, foi o Paulo Sérgio. Venceu o Náutico por 1-0. Os aflitos. Luverdense 1 e Casa 0. Foi o Samuel que fez o único gol da partida. Aí o Samuel. Ceará 4-0. Diego Ivo fez o primeiro. Aí o segundo vai ser o Samuel Xavier que vai fazer. 2-0. O terceiro vai ser o Bill, aos 19 minutos do segundo tempo. Ei, Cesária. E o Ricardinho vai fazer o último. 4-0 no Vila. Goleada, hein? Tá goleada da rodada, né? Isso. E pra fechar, Atlético 3, América Mineiro 0. Jorginho vai fazer o primeiro de cabeça. América Mineiro líder. Continua líder, né? Só que perdeu a invencibilidade. Fábio Lima fez o segundo de cabeça. Cadê? Isso. 2-0. Demorou, essa né? Bola que não E levantava, o Júnior Viçosa fez o último. 3-0 pro Atlético Goianiense aqui no Serra Dourada. E para você, a classificação. Vamos ver como é que tá a classificação da Série B. Já. América Mineiro, Ceará, Joinville, Luverdense, ABC, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, América de Natal, Avaí, Vasco da Gama, Atlético, Santa Cruz, Bragantino, Oeste, Paraná, Náutico e nas zonas Boa Esporte, Icasa, Portuguesa e Vila Nova. Então tá aí. Agora vamos passar para vocês os jogos que vão acontecer hoje, né?
pela Série A. Falta apenas 2 rodadas para paradinha para a Copa do Mundo. Tem grandes jogos hoje. Vamos lá, coloca aí na tela. Criciúma vai jogar contra o Coritiba. Coritiba sem Alex, sem Geraldo. Seu palpite, sua previsão, Cleison, quem ganha? Criciúma favorito, acho da Criciúma. Também acho que o Criciúma ganha. Flamengo e Figueirense. No Morumbi, né? Flamengo ganha. Flamengo pra mim também. Palmeiras chegou de viagem ontem, vai jogar hoje. Tá difícil pro Palmeiras, né? Complicado. Botafogo time que vem crescendo, mas eu acho que é um jogo pra empate. Empate 0x0? Eu acho que o Botafogo ganha. Internacional e Chapecoense. Inter favorito. Também acho, o Inter ganha. Goiás e Vitória no Serra Dourada, dá Goiás. Goiás. Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Mineiro. Sport e Grêmio. Os dois perderam na última rodada, né? Mas o Grêmio ganha. Atlético Paranaense e São Paulo ganha. Também dá Atlético, viu, Lu? É? É. Então tá. Corinthians e Cruzeiro. Esse é o jogo da rodada. Que jogaço, hein? Jogão. Empate pra mim. Cruzeiro ganha. Bahia e Santos amanhã. O Bahia vai ganhar. O Bahia é favorito. Tá bom? Tá bom. Boa. Vamos ler o último torpedo aqui? Senão o povo me mata aqui, ó. Tá mandando. Lê aí. Vou ler. Vai lá. Nesta Copa não tem pra outra seleção. Ué, gente, acabou. Para aí. Vai dar pra Portugal ser campeão. O divino europeu de Rianápolis, Goiás. Já fui lá. Terra boa. Gente, tchau. Volta amanhã, às 1h30 da tarde, falando mais de seleção brasileira. Tchau.